Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29. Todos encontraram? Há uma concorrência aí, né? Graças a Deus. Diz assim, meus irmãos: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que ou não podemos nós expulsar? Fizeram a pergunta. E disse-lhes, Jesus respondendo, a pergunta que eles fizeram: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Repetindo, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém. Pai Santo, Pai querido, graça te damos pela tua palavra, Senhor amado, que é maravilhosa. Ela nos ensina, ela nos revela, ela nos mostra a tua verdade, e que nesta hora, Senhor, essa verdade possa iluminar nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos, poder sentar. Graças a Deus. Irmãos, se formos dar um tema a essa mensagem nessa noite, eu diria: avivamento já. Avivamento já. Amém, meus irmãos? Vocês podem repetir comigo? Avivamento já. Há uma grande necessidade de nossas vidas serem avivadas. Há uma grande necessidade de avivamento nos dias de hoje. E nós vamos meditar nesse tema. Agora, observe só uma coisa. Junto nós vamos considerar uma coisa. Eu diria que todas as mensagens pregadas nesse púlpito aqui deveria provocar avivamento no meu e no seu coração. Toda a mensagem trazida neste lugar deveria provocar um ardor no coração da igreja, um ardor no coração do homem e da mulher, e dessa forma provocar um desejo profundo, uma necessidade tremenda de estar diante de Deus avivado. A história nos mostra uma coisa muito importante, que os avivamentos começam não só pelo púlpito, não só pelo pregador, os ministros, mas pessoas simples na história, foram fagulhas, foram faíscas na mão de Deus para incendiar nações. Pessoas simples, meus irmãos, dona de casa, pedreiro, sapateiro, barbeiros, pessoas assim foram usadas por Deus. Então, o que devemos pensar, pastor? Nessa noite, o meu desejo é que ninguém aqui possa estar pensando ou dizer: pastor, eu não sou bom demais para fazer isso, não sou bom demais para fazer aquilo. Ele pode, ou ela pode, ou ele tem a capacidade, eu não tenho capacidade. Meus irmãos, a capacidade vem de Deus, o Espírito vem de Deus, quem nos dá ousadia é Deus, quem concede o Espírito Santo é Deus. Amém? Não sou capaz, não quero, estou desanimado, estou frio, apagado, deixa que outros se envolvam. Em nome de Jesus. A minha Bíblia me mostra que eu, você, seja quem for, o Espírito Santo que age aqui em cima, age também aí embaixo. O Espírito Santo que age no coração do pregador, que impulsiona o pastor, seja quem for, a estar aqui, a pregar, a ensinar,
Ele queima também o coração de vocês nessa noite. Amém? 1 Coríntios capítulo 12 nos ensina algo tremendo. Olha só o que diz esses versículos. Capítulo 12, 12. Paulo está falando sobre a diversidade de dons. E no versículo 12 ele fala assim, ó. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito conforme um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, por que não sou mão? Ou não sou do corpo, eu não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Os que reputamos ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que nos são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros iguais cuidados uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros regozijem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons, e de cura, socorro, governos, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos os dons de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Paulo está dizendo o seguinte: aquele membro que se acha menos honroso, não é verdade, incapaz, diante daqueles mais belos, é de grande utilidade no reino de Deus. Amém? Então, você tem valor, você é algo muito importante para Deus. Amém, meus irmãos? Agora, essa introdução, para que você possa entender que todos nós temos qualidades, utilidades na mão de Deus. Deus usa quem Ele quer, na hora que quer, seja qual for a data, Ele quer te usar. Observe só agora o contexto desses dois versículos que nós lemos aqui. Já viram o contexto? Que coisa gloriosa! O que estava acontecendo, pastor? Jesus pega alguns discípulos e sobe para o monte, e lá há a transfiguração. Eu diria que
a Bíblia nos revela que o rosto dele brilha como essa luz, né? O foco, como o sol. Ele irradia luz, a grande Shekinah de Deus, o brilho, a expansão do Senhor. E coisas maravilhosas acontecem ali. Eles desejam ficar, vamos fazer uma tenda, né? Para ti, né? Para o profeta, e vamos ficar aqui. Só que Jesus fala, vamos descer. E eles descem, meus irmãos, o monte. Quando chegam lá embaixo, encontram uma confusão. O que estava acontecendo? Lá estava um chefe de família com seu filho que passava mal, tá? Tinha necessidade. Os discípulos se aproximam desse homem e tentam expulsar, tentam curar aquela criança com a sua oração. E repreendem e nada acontece. Jesus Cristo está se aproximando. Ele vem, desce e vê o alvoroço. O que está acontecendo aqui? De repente, ao meio da confusão, sai aquele chefe de família, vai até a Jesus e diz: Senhor, eu trouxe aos seus discípulos o meu filho que estava enfermo. Ele tem uma doença. Qual é o mal dele? Há um espírito maligno nele. E eles tentaram expulsar, mas não conseguiram. Jesus faz algumas perguntas para o pai dessa criança e ele responde. Aí Jesus Cristo repreende e aquela criança é curada, é abençoada, o espírito maligno sai. Imagine a face dos discípulos, imagine a cara dos discípulos. E observe só, meus irmãos, os discípulos já haviam sido encaminhados para a grande comissão. Eles saíram de 2 em 2 numa missão, e quando chegavam perto de demônios, os demônios se curvavam a eles, eles expulsavam, os demônios saíam, a ponto de chegarem perto de Jesus Cristo e falar: Senhor, que alegria, não é verdade? Até os demônios se curvam diante de nós. Aí Jesus fala para eles: olha, alegrai-vos porque vocês têm um nome escrito no céu, não porque demônios se curvam e saem, batem em retirada, segundo a palavra de vocês. Observe só, esses homens já tinham tido a experiência de expulsar demônio, e eles ficaram espantados. Nesse momento aqui, entram em casa, todo mundo quietinho, né? Já percebe que eles chegaram quietinho, calado, mas com uma pergunta na ponta da língua para fazer o mestre. Aí a Bíblia registra, né? Marcos registra o seguinte, versículo 28. Quando entraram em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte. Devia ter uma multidão, uma galera, e eles meio envergonhados, né? Jesus, chega aqui no cantinho, chega aqui no quarto, ou então aqui nesse cantinho aqui da sala, né? Nos explica uma coisa, porque nós não conseguimos expulsar aquele demônio. Aí Jesus fala só para eles, né? E para toda a humanidade, todo mundo que tem a Bíblia na mão, Jesus falou para todos nós. Naquele momento, ninguém ouviu, mas eu sei, você sabe, e essa verdade está para mim e para você. Amém? Olha o que aqui diz, meus irmãos. Primeiro, versículo 28 diz: por que não podemos nós expulsar? Uma pergunta. Versículo 29, Jesus Cristo é bem enfático e diz: esta casta. Tem um problema aqui. Qual o problema, Jesus? O problema é que esta casta. O que é casta, Jesus? É um demônio, são demônios. Esta casta é o problema. Mas o que acontece com essa casta? Não pode sair, olha, está escrito na sua Bíblia e na minha, não pode sair com coisa alguma. Eu diria, não pode sair da forma que vocês vêm procedendo. Oraram, orei. Repreenderam, repreenderam.
mas não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Irmãos, vamos fazer uma comparação aqui. Eu diria que os discípulos seria a igreja de hoje. Vamos colocar na posição dos discípulos. Os discípulos é a igreja de hoje. E o menino que precisava ser liberto é o mundo, meus irmãos. Pense comigo. Os discípulos, a igreja de hoje. O menino, o mundo que precisa ser alcançado pelo poder de Deus. Igreja do Senhor Jesus. É fato, e não podemos negar, que a igreja de hoje não é a mesma de 70, de 80 anos atrás. É fato, e não podemos negar, que a igreja de hoje não é a mesma de 40 anos atrás, ou do século passado. Vemos coisas acontecer. Essa semana, eu vi um noticiário que eu fiquei, puxa vida, muito triste. Um grande milionário brasileiro jogou no mar 700 moedas de ouro. Para quê, pastor? Para receber em dobro, tá? Da mãe do mar, né? Da dona do mar. Eu pensei, pessoas inteligentes, homem inteligente, faz grandes negócios, agindo dessa forma. Aí eu pensei, meu Deus, mas a tua igreja anda fazendo a mesma coisa. Quer um marido? Quer uma esposa? Venha, e nós te daremos, Jesus vai te dar. Quer ficar rico? Quer ficar rica? Venha, que Jesus quer te dar. Quer sentir paz no coração? O camarada não vale nada. A camarada não vale nada. Apronta, é mentirosa, caloteiro. E está com dor no coração. Mas venha, que a igreja vai trazer paz. Jesus vai trazer paz no seu coração. Em vez de dizer, venha, aceite a Jesus como seu Salvador e sua vida vai mudar. Percebe que alguma coisa mudou, meus irmãos? Recentemente, uma outra reportagem. Após o escândalo, da delação premiada, que agora quem sabe mais delata todo mundo, e todo mundo tem alguma coisa, tem seus fedores, não é verdade? Depois da delação premiada lá de um senador, se reúne todo mundo numa mesa e homens se preparando para o embate. E eu olhei, tinha praticamente, contei praticamente uns 2 pastores sentados no meio. Falei, a igreja é diferente, falta alguma coisa. Filmam uma corrupção, tem pastores colocando dinheiro na cueca, na meia, na mala. Percebe como é que tem uma coisa estranha acontecendo? A igreja coloca homens, se aproxima as eleições, vamos eleger, esse é um homem de Deus, crente vota em crente, esse é o mais honesto que tem no Brasil, e dá no que dá. Meus irmãos, tem alguma coisa errada. Parece que o mundo está bombardeando a igreja com ganância, ganância, mais ganância, ganância. E o povo de Deus não percebe que é uma casta, que Jesus diz que só sai com jejum e oração. Os discípulos estão fazendo o melhor dele, meus irmãos. Oraram, tentando expulsar o demônio, tentando aliviar a dor do coração daquele chefe de família. A igreja hoje, eu tenho certeza que quer fazer a melhor dela.
busca avivamento, busca, poder de Deus, mas esquece que tem uma coisa errada, meus irmãos. E quando Jesus diz que esta casta, ele destaca muito bem, esta casta. Por que é esta, Jesus Cristo? É porque existem outras castas, existem outros demônios, existem outros poderes. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, o príncipe da potestade do ar, a hierarquia, meus irmãos. Este demônio aqui, vocês só vão expulsar com jejum e oração. É o que ele está falando, para mim e para você. Esta situação que estamos passando, a frieza espiritual, o crente de blá blá blá, picuinha, falaram mal de mim, biquinho para lá, biquinho para cá, só sai com jejum e oração. De manhã, falando sobre maturidade espiritual, crescimento espiritual. E Jesus está orientando os seus discípulos que esta casta só vai sair com jejum e oração. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Avivamento já. Despertamento, certo? Limpe os nossos ouvidos, alivie o meu coração, Deus, porque eu preciso buscar da maneira certa, porque Jesus Cristo identifica que tem um problema aqui. E qual é o problema? A casta, o demônio. Existe um outro mais forte do que esses que vocês expulsavam, que se alegraram. Chegaram perto dele, se curvavam diante de vocês e diziam, e vocês expulsavam. Existe um mais forte, e só vai sair com jejum e oração. A pergunta é: tem buscado corretamente? Tendo pedido a Deus com sinceridade de coração? Temos desejado isso nas nossas vidas? Irmãos, veja o que Paulo fala para a igreja em Éfeso. Efésios, capítulo 6, mas eu quero ler o 2 antes, eu citei, mas não li. Aí ele fala, o capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha só o que ele diz, meus irmãos, para mim e para você. E vos vivificou. Efésios 2, capítulo 2, versículo 1. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Observe só o versículo. Lemos e não observamos. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. A Bíblia diz o seguinte: que existe um reino, existe um príncipe das potestades malignas que governa esse mundo. De uma certa forma, e que eu antes andava segundo a sua vontade, e você também. Antes, agora não. Antes, hoje você não pode andar, meu irmão. Você não pode fazer a vontade do cinzento, do capeta,
do chifrudo, do vermelho, do encardido, meu irmão. Andastes. Porque hoje você anda segundo a vontade de Deus, amém? Sou guiado pelo Espírito de Deus. E Paulo ainda vai mais longe. Veja lá no capítulo 6, no finalzinho, ele nos chama a atenção. Ele diz, Efésios 6, versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A pergunta é: como eu posso fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Não vai ser com fofoca, não vai ser, meu irmão, minha irmã, se envolvendo em coisas secundárias, não vai ser com beicinhos, na verdade, disse-me disse, não vai ser com a perna cruzada, na verdade, em casa, com a garrafa de Coca-Cola, um prato de batata frita, um bife suculento, ligando, vendo o Big Brother Brasil. Não vai ser. Vai ser, meu irmão, com jejum e oração. E ele diz mais, hein? Na força do seu poder. O que significa isso? Irmãos, a igreja vai impactar o mundo, você vai impactar o seu vizinho, a sociedade, o seu bairro, o seu país. A igreja vai impactar a sociedade quando o poder de Deus estiver nela. Amém, meus irmãos? Não para ficar rica, milionária, né? Não para ficar poderosa, cheio de orgulho, mas o poder de Deus na sua vida, meus irmãos. A Bíblia diz que homens fracos e mulheres fracas se tornaram heróis. Heróis, meus irmãos. Aquele que a humanidade não dava nada, virou heróis da fé, na força do nosso Deus. Amém? A Bíblia me mostra uma coisa muito importante, que há coisas que são vitais para a minha vida e para a sua vida. Lembram de Isaac? Ele saiu, cavou poços, buscando água. De repente, vieram os seus inimigos, né, que tinha contenda com ele, taparam os seus poços. Ele, para não ter contenda, pegou a sua turma, né, levantou o acampamento e seguiu para frente, novamente cavou poços de águas. E foi no mesmo lugar onde seu pai Abraão, onde seu pai tinha cavado poços. A pergunta é: por que Isaac fez isso, meu irmão? Ele sabia que sem água ele não poderia sobreviver, ele, a sua família, a sua casa, meu irmão, minha irmã. A água para mim é essencial para a minha sobrevivência. Eu diria para você nessa noite: o Espírito Santo, a palavra de Deus, o poder de Deus é essencial para mim e para você sobreviver nesse mundo tão tenebroso. Amém? Eu preciso, meu irmão, minha irmã, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso me avivar, eu preciso me despertar para as coisas espirituais. Certa vez, Hernani Dias Lopes, escrevendo no seu livro Pentecoste, o fogo que não pode apagar, ele diz que foi na Coreia do Sul e convidaram ele para uma reunião de oração.
O culto lá começa acho que às 6 da manhã ou às 5 da manhã. Quando ele se aproximou da igreja, de longe ele viu pessoas largando seu carro no estacionamento e correndo para dentro do templo. Pessoas correndo, irmão. E ele achou aquilo interessante. Mas depois ele foi descobrir que a razão era muito simples. Eles não queriam perder o início da oração na igreja às 6 da manhã. Eles queriam estar ali, naquele momento, aproveitar do início ao fim o derramar de Deus, o derramar o coração diante de Deus junto com os irmãos. Eu acredito, meu irmão, que quando isso acontecer com nossos corações, como a Assembleia de Deus em Venda da Cruz, a DVC, algo glorioso vai acontecer. Amém, meus irmãos? Fome de Deus, desejo de Deus, vontade de Deus. Não sou eu que vivo, né? Mas Cristo vive em mim. Jejum e oração. O que é jejum, pastor? Meus irmãos, é tornar o meu coração, a minha vida, muito mais sensíveis a Deus. Amém? Eu acredito que existe uma grande necessidade de nós buscarmos mais de Deus em nossas vidas. Curva a sua cabeça. Pai Santo, Pai querido, noite de Santa Ceia, noite, ó Deus, aonde vamos lembrar, sentando à mesa, o partir do pão, o tomar do cálice, lembrar o grande sacrifício que fizeste por nós na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Que isso possa nos fazer homens e mulheres bem melhor, mais impactados pelo seu poder, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Deus, mais compromissados, homens e mulheres com compromisso, homens e mulheres que procuram, meu Deus, um avivamento para as suas vidas, um avivamento, ó Deus, para cada um de nós. Meu Senhor Jesus, precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, precisamos de Ti. Age em nossas vidas. Seja conosco, Senhor Deus. Seja conosco, Senhor Deus. Seja conosco. Precisamos de Ti. Necessitamos, ó Deus, de Ti. Precisamos de Ti, Jesus, nesta noite. Amém, Deus. Amém. Graças a Deus.